Olá, alunos do oitavo ano! Neste momento, nós daremos continuidade à nossa primeira unidade. A última aula nós vimos sobre os modelos de colonização e a partir de agora nós veremos como se deu o processo de independência. Então fiquem ligados, pegue seu caderno, sua caneta, façam suas anotações e não esqueçam de estar com o livro em mãos. A partir deste momento, nós estudaremos sobre a independência do Haiti. Mas para iniciarmos, gostaria de dar destaque a um trecho de uma música escrita por Caetano Veloso e Gilberto Gil em 1993, que diz assim: pense no Haiti, reze pelo Haiti. O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. A partir desta música, deste pequeno trecho, nós podemos perceber que eles tentam destacar os problemas sociais enfrentados pelos haitianos e também pelos brasileiros, que ora estavam em situações tão parecidas e ora estavam tão diferentes. Isso também pode se dar pelo resultado de um governo ditatorial e também de catástrofes naturais. Queremos destacar também o século XVIII. Mas por que o século XVIII? Porque neste século se dá início ao movimento de independência do Haiti, país este fundado por libertos fora da África, espalhando medo entre as metrópoles e outras colônias da América. Para entendermos melhor sobre o processo de independência do Haiti, precisamos voltar um pouco na história e lembrarmos da história da ilha de São Domingos. O ano é de 1492, quando os espanhóis chegaram à ilha de Hispaniola, que hoje corresponde ao território do Haiti e da República Dominicana. Mas qual o interesse da vinda desses espanhóis? O interesse era explorar a parte continental da América, mas logo foi deixado de lado. Mas por conta da posição estratégica desse território, outras nações europeias foram atraídas. A exemplo disso está a França, que ocupou parte do território da ilha. Em 1697, a Espanha reconhece o território ocupado pelos europeus na parte ocidental de Hispaniola, onde foi fundada a colônia de São Domingos. E foi neste território, nesta colônia, que os franceses desenvolveram na ilha o cultivo do café e a produção do açúcar. Mas como foi essa produção? Que tipo de trabalho foi utilizado? Foi a mão de obra escrava. Sim, os escravos vindos da África, aonde se tornou a maior parte da população. E por falar em população, como estava a população da ilha de São Domingos naquele momento? 30 mil eram de brancos, mais de 40 mil eram de pessoas vindas da África ou seus descendentes, como nós acabamos de falar, a maior parte da população. E milhares de mulatos livres. Quem eram esses mulatos? Eram os filhos de pai branco e mãe negra, ou vice-versa. E os indígenas? Como estava a população indígena naquele momento? Estava dizimada pelos colonos europeus. Isso também se deu por conta das doenças e da violência. Para entendermos sobre o processo de independência do Haiti, precisamos relembrar um pouco do que foi a Revolução Francesa, que eu acredito que vocês lembram muito bem que nós estudamos no bimestre passado. Aquela revolução que ocorreu entre 1789 e 1799, onde ocorreram grandes transformações. Dentre estas transformações, queremos destacar as transformações político-administrativas. E como resultado, em 1791, a Assembleia Constituinte elaborou uma nova Constituição, aonde houve a aprovação da igualdade de direitos civis para toda a população francesa, inclusive para a ilha de São Domingos. Mas precisamos abrir um parêntese e lembrar que a escravidão continuou sendo mantida nas colônias, fazendo assim com que surgissem líderes negros e eles encorajaram os escravos de São Domingos a ir contra os abusos dos senhores de terra, dos donos de terra, e também por causa das péssimas condições de vida que eles viviam. Houve grandes manifestações. E estes escravos, eles passaram até algumas atitudes, como por exemplo, abandonaram as plantações, atearam fogo aos canaviais,
destruíram engenhos, executaram proprietários de terra. Por conta disso, muitos destes proprietários, muitos destes brancos, fugiram para os Estados Unidos, principalmente para a Flórida. Os escravizados, eles defendiam os ideais revolucionários de liberdade, igualdade e direito à propriedade. E por falar nestas manifestações, faz-se necessário destacar a figura de Toussaint Louverture, um de seus líderes negros, onde ele conseguiu organizar um exército disciplinado e muito eficiente. Com isto, Napoleão decide intervir na ilha espanhola. Toussaint foi capturado, levado à França, foi preso e morreu na prisão em abril de 1803. Porém, apesar da sua morte, a resistência continuou. Passou a ser liderada por Jean-Jacques Dessalines. E em 1º de janeiro de 1804, o exército liderado por Dessalines, usando o lema Liberdade ou Morte, conseguiu vencer as tropas francesas, proclamou a independência do território de São Domingos. E a partir daquele momento, aquele território passou a ser conhecido como Haiti, um nome de origem indígena que significa terra montanhosa. Dessalines se tornou o primeiro chefe de estado do país. A República do Haiti foi o segundo da América a se tornar independente. Mas vale ressaltar que a sua independência foi reconhecida pelas potências europeias apenas em 1825. Alguém pode estar se perguntando, como ficou a situação do Haiti após a independência? Pois bem, pessoal, a situação não ficou nada agradável, pois o Haiti passou por muitas dificuldades, tanto políticas como econômicas. Eles ficaram com enormes dívidas por conta do reconhecimento de sua independência. Já os mulatos, eles sim ficaram fortalecidos economicamente, assumiram o controle do país por conta disso. No século XX, durante o século XX, fatos históricos contribuíram para que manter o Haiti em situação conflituosa e desconfortável. Mas trazendo um pouco mais para perto de nós, vamos para o ano de 2010, onde ocorreu um fato que marcou muito a história do Haiti. Que fato foi este, professor? Um forte terremoto que causou muitas mortes e deixou muitas pessoas desabrigadas. É o que nós veremos no vídeo a seguir. Confiram! No dia 12 de janeiro, uma quinta-feira, a cidade de Porto Príncipe, capital do Haiti, ficou coberta de poeira. O terremoto de magnitude 7 na escala Richter foi a cerca de 25 quilômetros da cidade, mas suficiente para ser considerado o quinto mais grave da história. Destruiu a maior parte de Porto Príncipe, incluindo o prédio do governo e a catedral. Deixou cerca de 300 mil mortos e foi seguido de uma crise humanitária que deixou 1,5 milhão de pessoas desabrigadas. Após a tragédia, o país passou por sucessivas crises. A ajuda humanitária das Nações Unidas, que veio em seguida, contribuiu para um surto de cólera 10 meses após o tremor. Milhares de pessoas foram afetadas pela doença. Mais de 9 mil morreram. Relatórios recentes também acusam soldados das missões de paz de terem abusado sexualmente de mais de 2 mil mulheres haitianas durante os anos em que permaneceram no país. O resultado foram centenas de crianças abandonadas pelos pais. Uma década depois, a situação não é muito melhor. O país segue sendo o mais pobre das Américas. 60% da população tem renda menor que $2,40 por dia. E após anos com uma economia estagnada, o produto interno bruto do país decresceu em 2019, aprofundando a crise no pequeno país da América Central. Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem, um forte abraço e até a próxima!